Experimente nossos fundis, cafés e chocolates quentinhos. Corra para a loja mais próxima e aproveite. Em Santa Rosa, na rua Guerino Rigo, número 31. Chiquinho, o sorvete que derrete corações em cada canto do Brasil. Fema FM. Bom dia para você que se liga aqui na programação da Fema FM. Esse é o Fema Hits e agora a gente está recebendo aqui uma galera super especial que vem contar pra gente sobre um projeto. São os alunos da prática inovadora da Fema e hoje eles vêm falar pra gente sobre uma atividade desse projeto. A gente recebe aqui o Arthur Vanzella, também o Guilherme Duarte. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos à programação. Muito bom dia. É um prazer recebê-los. Vamos falar então um pouquinho sobre como surgiu a ideia desse projeto. A gente sabe que vocês têm essa aula, esse projeto específico com o professor Cleiton, mas conta pra gente como é que surgiu a ideia desse projeto para falar sobre esse assunto. Bom, então a ideia do projeto, ela primeiramente surgiu com base num artigo que a gente leu, que é de um pesquisador, Ed Doco. A gente leu o artigo dele, que seria principalmente sobre os artrópodes na avaliação da qualidade da água. E a gente debateu com o professor Cleiton esse assunto. E era um assunto que a gente já tinha um conhecimento sobre, porque no ano passado o nosso grupo também fez um trabalho sobre isso, que seria o dos microplásticos na biota intestinal de peixes de água doce. Uma questão muito relevante que inclusive caiu no Enem. Então a gente achou, muito legal continuar nesse assunto, sabe? Então foi algo que a gente já tinha estudado, mas que a gente gostaria de trazer à tona de novo. Muito bem. E como é que foi essa experiência? Como é que ela começou? Então, claro, a partir disso, mas como é que da onde que vocês tiraram os primeiros passos para essa experiência? Os primeiros passos a gente tirou de uma tirinha que a gente viu no livro de português, onde a gente, na tirinha, ironizava a questão dos insetos e artrópodes que antigamente se via muito no para-brisa de carros, onde quando a gente saía para viagens, passeios, o para-brisa geralmente saía muito sujo. E hoje em dia a quantidade de insetos e animais no geral que batem nos para-brisas são quase nulas, diminuiu drasticamente por conta dos agrotóxicos, e com isso a gente decidiu ir atrás do porquê. Como o Guilherme citou dos microplásticos, a gente antes era sobre animais mais como peixes e agora a gente quis ir para a área dos insetos. Muito bem. E o que a gente tira dessa experiência, desse projeto? Bom, é realmente uma lástima o que a gente veio perceber com o nosso projeto. A gente analisou a questão dos artrópodes na nascente do Rio Santo Cristo, lá em Giruá, e realmente a gente constou que houve uma diminuição no número de artrópodes. A gente teve uma biodiversidade muito grande, então a gente teve uma variedade de espécies, mas a gente encontrou pouca quantidade deles, sabe? Então a gente relata realmente que, por algum motivo, tanto quanto foi analisado em laboratório, principalmente a questão dos microplásticos na água, eles vêm afetando a biodiversidade das nascentes. Então, tanto a questão dos agrotóxicos, como, por exemplo, o pisoteamento do gado na terra, eles vêm afetando, sim, esse ecossistema que seriam os dos artrópodes. Então, é importante que a gente tenha falas sobre isso, como a gente está fazendo aqui, para conscientizar as pessoas, tanto quanto o uso de agrotóxicos, quanto o descarte correto do plástico, para que a gente consiga preservar esses animais, entende? Essa biodiversidade tão linda que a gente tem no nosso país, né? É maravilhoso, sim, com certeza. Importante esse trabalho que o professor Cleiton faz com vocês. E me conta, quantos dias de pesquisa? Como é que foi esse projeto, esse trabalho? Foi trabalhoso? A gente deixou essa parte com as nossas colegas de grupo, onde elas visitaram a nascente e procuraram os insetos e artrópodes durante um dia inteiro, uma manhã e uma tarde. E após no outro dia a gente fez uma pesquisa no laboratório da FEMA mesmo, junto com o professor Cleiton, e a gente analisou que a quantidade estava sendo muito pequena, mas a diversidade estava grande ainda. E um exemplo foi dos grilos, onde os agricultores geralmente têm problema por conta dos enxames de grilos e colocam muito uso de agrotóxico nas suas lavouras e plantações. Só que
os grilos ainda vêm aparecendo. Gafanhotos, grilos ainda aparecem. E os outros animais que estão morrendo. Então tem alguma coisa errada nisso aí. E é um problema, como o Arthur citou, porque esses agrotóxicos não afetam só a quantidade de grilos, né? Afetam todos os outros artrópodes. Então, como, por exemplo, libélulas, minhocas. Todo esse ecossistema, ele é prejudicado, sim, pela questão dos agrotóxicos que o pessoal usa. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, mas é um fator que vai alterando e que vai mudando toda a biologia do lugar também, né? Isso mesmo. Então a gente precisa analisar o que esse antropocentrismo faz na natureza. Que nem a gente tem casos muito famosos de animais que estão entrando em extinção, como por exemplo foi o caso das araras azuis, que eu acredito que seja de maior conhecimento de todos. A gente também tem que analisar que não são só esses animais bonitinhos que aparecem na TV, mas até realmente esses mais pequenos que exercem um trabalho tão importante no meio ambiente. Esses dias a gente comentava ainda que vagalumes é uma coisa que a gente via há um tempo atrás e que vê, mas muito pouco comparado a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, né? Então acredito que isso também venha dessa decorrência, né? Do uso de agrotóxicos e de toda essa mudança que traz também, como por exemplo o plástico na água, que hoje em dia tudo que você busca no mercado, em qualquer coisa que chegue até você, as suas compras que você faz, tudo vem em embalagens, né? E aí é importante, então, o descarte, né, da maneira correta. E muito bacana esse projeto aí, esse estudo de vocês, viu? Parabéns. Claro, muito obrigado. E é importante, que nem tu disse, essa questão dos vagalumes. Não sei se falo por nós dois, mas eu, por exemplo, nunca cheguei a ver um vagalume. Tanto por ser mais do âmbito rural, né? Mas quando eu vou pra colônia, pra fazenda dos meus tios, por exemplo, eu também nunca cheguei a ver um vagalume. Então a gente vê que tem uma diminuição realmente. E dando esse exemplo do vagalume, a minha irmã, ela é bem mais nova que eu, ela nunca viu uma cigarra. Só que quando eu era pequeno, eu vivia ouvindo a cigarra, que eu sabia que já estava entardecendo, que era hora de ir pra casa, sempre eu ouvia, era meio que um alarme. Mas a minha irmã nem sabe o que é, ela nunca chegou a ouvir. São as consequências. Eu acho que essa preocupação geracional da nossa geração é o que torna ainda possível a gente solucionar essa questão do meio ambiente, né? Aquecimento global, todas essas questões relacionadas ao meio ambiente, a nossa geração vem se preocupando mais com isso. Então, tanto nessas questões dos artrópodes, de extinção, são coisas que a nossa geração, eu creio, vem se preocupando mais, elaborando projetos, como o que a gente está fazendo agora, e a própria escola incentivando esses projetos, é o que vai fazer que a gente tenha um futuro mais próspero, por assim dizer, né? Isso aí, meninos. Muito bonito o trabalho de vocês e muito importante também, além de bonito, muito importante. Vamos deixar um agradecimento, então, ao professor Cleiton, à Escola FEMA, que está sempre aí impulsionando, fazendo a gente pensar, parar para pensar, porque às vezes a gente não pensa nisso aí, a importância que tem esse projeto que vocês criaram com a pesquisa, desenvolvendo e agora trazendo pra gente também aí. Obrigada por compartilhar com a gente, Claro. Viu? Um prazer recebê-los, muito sucesso, que venham mais projetos bacanas com conscientização, que é muito importante. Obrigada, viu? Claro, a gente que agradece aqui pela participação, pelo espaço cedido. É realmente um tema bem importante que a gente precisa colocar em pauta, e quanto mais espaço liberarem pra gente em rádios, principalmente sociais, são o que a gente vai conseguir trazer pra população em si, essa conscientização mesmo. Isso aí, as portas da Rádio FEMA sempre abertas aí para receber vocês, para trazer esses projetos tão importantes, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A você, nosso ouvinte, acompanhando a nossa programação, obrigado pelo seu carinho.